Boa noite a todos. Conforme a Luciana já colocou na prece, que os espíritos amigos possam nos intuir, abrindo nossas mentes e corações para o tema que a casa coloca para o nosso estudo de hoje. Lembrando que esses temas são coletados pela casa, normalmente no fim do ano, e são sugestões que partem de vocês mesmos, de nós mesmos, frequentadores da casa. Então é importante que passemos também para aqueles que talvez não tenham vindo hoje, aparece que fica gravada depois e vai para os canais da internet da casa, nós possamos estar revendo ou passando para alguém que a gente acha que o tema possa ser importante, Então que Jesus esteja conosco, conforme Ele prometeu, quando dois ou mais se reunissem, em seu nome Ele estaria aí, nos auxiliando no entendimento. O tema é mediunidade em seus vários aspectos. A mediunidade é um dom ou faculdade que o indivíduo tem de se comunicar com o mundo espiritual. Ela é inerente ao ser humano. Para que aconteça a mediunidade é preciso o trabalho do médium. Médium quer dizer intermediário. Ele é um instrumento dessa comunicação. É o instrumento que faz com que a mediunidade ou essa comunicação entre o mundo material e o mundo espiritual possa acontecer. No Livro dos Médiuns, capítulo 14, Kardec nos diz que toda pessoa que sente a proximidade ou a influência dos espíritos junto a si ou próximo de si, ele é por isso mesmo médium. Então, a rigor, todos nós somos médiums. Mas para melhor entendimento, para facilidade de ensino, designou-se chamar de médiuns aqueles que têm essa faculdade assim de uma forma mais intensa, mais avantajada, E a esses chamamos médiuns. E Kardec traz aqui no capítulo 14, vamos ler aqui, os tipos mais comuns de médium. Médiuns de efeitos físicos, aqueles que provocam ruídos, pancadas, efeitos físicos, às vezes à nossa volta, Médiuns sensitivos ou impressionáveis, que recebem impressão ou que sentem de uma forma mais acentuada, conforme dissemos, a influência ou a presença ou a comunicação dos espíritos conosco. Médiuns audientes, também às vezes falado clareaudientes, quer dizer, aquele que ouve com clareza. Clareaudiência quer dizer ouvir com clareza. Médiuns falantes, médiuns videntes, às vezes também se fala clarividentes, ou seja, que vê com clareza, ele consegue ver com bastante clareza os espíritos à sua volta. Médiuns sonâmbulos, médiuns curadores, aquele que tem o dom da cura, é um pouco diferente, nós vemos aqui no estudo do Livro dos Médiuns, embora tenha relação com o magnetismo, mas é um pouco diferente porque o médium curador, às vezes ele cura só com a sua presença, só com o olhar, com uma prece ou com a palavra, e às vezes até desconhece que tem esse dom. E também médiuns pneumatógrafos ou psicógrafos, os que escrevem, que recebem ou aí várias dessas categorias têm algumas subdivisões. Os psicógrafos, por exemplo, tem aquele que o espírito toma a mão do médium e escreve, que eles falam às vezes médium mecânico, E tem aqueles também que recebem a intuição, a inspiração e ele, por sua iniciativa, escreve. Ok? O mundo espiritual é o mundo verdadeiro, o mundo pré-existente, que sobrevive a tudo, ou seja, sobrevive ao próprio mundo espiritual. Suponhamos que o nosso mundo da matéria, que o mundo material, fosse destruído,
isso não impediria que o mundo espiritual continuasse a existir. Ele é pré-existente ao mundo da matéria, né? E sobrevive também ao mundo da matéria. É de fato a nossa verdadeira morada. De lá nós viemos para aportar aqui nessa reencarnação, e ao desencarnar, ou seja, com a morte do nosso corpo físico, o espírito retorna ao mundo espiritual, que é a sua verdadeira morada, né? O que ocorre é que nós, muitas das vezes, nos apegamos muito a essa vida material e acabamos esquecendo, né? Agora, poucos que estavam aqui no estudo viam, né? A questão do espírito, às vezes está tão apegado aqui que às vezes desencarna e nem percebe que desencarnou ou não aceita. Por quê? Muitas das vezes o espírito tem bloqueios pelo medo do que vai ser, o medo que ele entende que é o desconhecido, o que vai ser de mim depois da minha morte, para onde eu vou, como vai ser. Então, às vezes, esse medo bloqueia no espírito a aceitação de que ele desencarnou ou que o seu corpo morreu. Quem trabalha em reunião mediúnica vê que a maioria dos espíritos que se manifestam estão nessa situação. Então, nós precisamos o que? Esse é o trabalho da doutrina espírita e nós, de trabalhadores espíritas, de nos conscientizarmos os nossos familiares e entes queridos desta realidade, para que nós ou eles não sejamos amanhã os necessitados de uma reunião mediúnica, de uma oportunidade de se manifestar para ser socorrido e esclarecido, né? Então, a importância disso. Nós podemos ver em livros, por exemplo, do irmão Jacó, Voltei, onde ele narra o seu desencarne. Quem quiser ver na internet, no YouTube, tem um filme do desencarne de irmão Dimas, mentor espiritual dessa casa, que nos esclarece isso. Uma pessoa cheia de méritos, tanto que André Luiz, com a sua equipe, vem aqui auxiliá-lo no seu desencarne, né? Está narrado, se não me engano, no capítulo 13 de Obreiros da Vida Eterna, o desencarne dele. E ele tinha méritos, mas não prepararam a família e eles tiveram dificuldade de fazer o desligamento dos laços espirituais dele por causa do apego da família. É quando nós ouvimos falar daquele caso de melhora pré-morte, né? Às vezes nós estamos ali tão apegados ao nosso ente querido que não deixamos que ele desencarne, a nossa energia, o nosso apego. Então os espíritos dão passes, dão aquela injeção de fluidos vitais para que ele se recupere, nós relaxamos com a presença e eles fazem o desencarne, né? Então tudo isso mostra que nós temos que ainda trabalhar bem em nós essa consciência de que somos espíritos em estágios aqui, que essa não é a nossa verdadeira morada. Inclusive vale também colocar aqui que algumas religiões se apegam a uma fala, se não me engano, do Eclesiástico, fala assim: ao homem é dado viver uma vida só, o que portanto negaria a reencarnação, que é um dos princípios básicos do Espiritismo. Só que o que nós temos que ver? Ao homem, ser humano, espírito, realmente é dado viver uma só vida, porque o espírito, uma vez criado, ele é imortal, ele não morre, então ele só tem uma vida. E dentro dessa vida única, ele tem diversas existências. Está ali um dos princípios espíritas, pluralidade das existências. Então nós estamos aqui, às vezes dizemos numa vida ou nessa vida, mas na realidade nós estamos numa existência que é uma das fases inúmeras das diversas existências que nós vivemos dentro da nossa vida única de espírito. Agora nós estamos falando em mediunidade. A mediunidade é o elo de comunicação entre esses dois mundos, material e espiritual. É uma faculdade organopsíquica, ou seja, ao mesmo tempo, conforme dissemos, ela está ligada ao nosso corpo, ao orgânico, ela está ligada também à nossa mente. O médium que reencarna com esse dom, essa capacidade da mediunidade, ele tem o seu sistema neurológico e psicológico preparado para poder exercer essa tarefa, para poder ser esse instrumento de comunicação. Então, por aí nós já vemos que na maioria das vezes nós traçamos
no nosso plano reencarnatório de virmos aqui para essa existência com esse dom ou esse instrumento da mediunidade. E é comum às vezes nós ouvirmos pessoas: você é espírita, eu gostaria de frequentar o espiritismo, mas eu tenho medo. Isso é de quê? Dos espíritos. Então às vezes a pessoa não vem à casa espírita temendo que aqui vai ver ou encontrar espíritos. E se nós voltarmos 2000 anos atrás em Paulo de Tarso, ele diz: nunca estamos sós, à nossa volta há uma nuvem de testemunhas. Significa que se nós entrarmos num cômodo fechado, verificarmos em todo lugar, não tem ninguém, eu estou sozinho. Não, Paulo está nos afirmando há 2000 anos que à nossa volta há uma nuvem de testemunhas. Ora, se eles estão à nossa volta e se são testemunhas dos nossos atos, e conforme na questão 459 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se os espíritos podem influírem em nossa vida, em nossos pensamentos e ações, e a resposta é que essa influência é tanta, tamanha, que normalmente são eles que nos dirigem. Então não há por que temer. Paulo já afirmou, e Kardec também está afirmando, os espíritos afirmam a Kardec, que eles estão à nossa volta, interferem em nossas vidas e se comunicam conosco. Mais um dos princípios ali, a pluralidade dos mundos, comunicabilidade dos espíritos. Então, eles estão em constante comunicação conosco, embora algumas religiões, pelas quais a gente tem todo o respeito, mas a doutrina espírita tem essa tarefa de esclarecer, afirmem que não se comunicam com os mortos, que eles são incomunicáveis. E às vezes até dizem: nenhum voltou para contar. Mas quando ele volta, dizem que são os demônios. E até que não estão errados, porque hoje a palavra demônio tem a conotação de um ser mau. Mas a época de Jesus, na sua origem da palavra grega, daimon, quer dizer espírito. Então, quando Jesus, a outra prova da comunicabilidade dos mundos, que é o que acontece na mediunidade, quando Jesus orienta os seus discípulos, ele fala assim: ide e pregai, curai os doentes, afastai os espíritos. Então Jesus está atestando para nós, com todas as letras, com a autoridade da sua palavra, que os espíritos se comunicam conosco, interferem em nós, que é o que Kardec obteve na questão 459, e até às vezes provocam doenças e outras mais, que nós vimos em diversas passagens do Evangelho. Jesus afasta o espírito, como num episódio que o rapaz é mudo, fala: espírito surdo e mudo, sai desse homem e deixa-o são. O espírito se afasta e o homem passa a falar e a ouvir. Ou seja, ele era surdo e mudo, não por problema orgânico ou biológico, mas sim por influência espiritual de um espírito. Tem lá um caso de uma mulher que estava há 12 anos, hoje a gente diz corcunda, né? Com a coluna curva, andava desse jeito por causa de um espírito que a deixava assim. Jesus afasta esse espírito e ela se torna curada de imediato. Tem também aquele episódio de um menino que o pai traz para Jesus e fala: seus discípulos não conseguiram curá-lo. Aí ele diz: o espírito imundo. Nessa passagem tem o espírito imundo e fala o demônio. Citam as três versões, mostrando que todos os três casos são a mesma coisa: demônio, o espírito imundo ou um espírito inferior que estava influenciando aquele garoto. Ele fala assim: seus discípulos não conseguiram curá-lo. Aí Jesus vai até lá, ordena que esse espírito se afaste, cura o menino. Os discípulos ficam intrigados: mestre. Depois eles vão em particular questionar Jesus: por que nós não conseguimos afastá-lo e você conseguiu? Aí Jesus diz: certas castas de espírito, ou alguns espíritos que são mais renitentes no mal, ou ali na sua obsessão, no seu desejo de vingança com aquele que está sendo obsediado, só se afasta à custa de jejum e oração. Será que esse jejum que Jesus está falando é o estômago vazio, sem se alimentar? Lógico que não, é o jejum moral. Aí já entra aquela necessidade que principalmente médios, nós trabalhadores, devemos ter de orar e vigiar, da vigilância. Vigilância dos nossos pensamentos, das nossas palavras e das nossas atitudes.
Por isso que lá na questão 459 fala que a influência deles é tamanho que eles nos dirigem. Então eles nos influenciam o pensamento, e há um recado também de Miramês, né, que vigiar o pensamento, que ele se torne palavra, e vigiar a palavra, que se torne ação, vigiar nossas ações, que elas se tornem o nosso cotidiano, o nosso dia a dia. Então é através dos nossos pensamentos, mais ainda das nossas palavras e mais ainda das nossas atitudes, que eles conseguem se ligar a nós e nos influenciar. Mas vamos analisar o seguinte: quando Kardec pergunta nessa questão 459, podem os espíritos, ele não especifica os bons ou os menos bons espíritos nos influenciarem. Ele pergunta os espíritos no geral. E a resposta também do Espírito de Verdade para Kardec é no geral. Eles influenciam tanto, ou seja, tanto os bons nos intuem e nos influenciam aos bons pensamentos, às boas atitudes, ao estudo, à perseverança, à ter fé, e portanto nos dirigem pelo caminho do bem, como também, se nós, através do pensamento, das palavras e das ações, estamos sempre reclamando, somos brigões, brigamos no trânsito, brigamos em casa, com a esposa, com filhos, irmãos, no trabalho, nós estamos sempre em baixa vibração, nós estamos sintonizando com espíritos inferiores que irão nos intuir, nos influenciar ou até nos fazer adoecer, conforme já citamos esses 3 casos em que Jesus afasta os espíritos e cura a pessoa. Então, o que nós poderíamos pensar assim, mas se os espíritos nos influem tanto que eles nos dirigem, se eu fiz uma ação má ali, se eu fiz um erro, a culpa é dos espíritos, não é minha. Não, porque nós temos o controle remoto em nossas mãos, que é o controle dos pensamentos, das palavras e das ações, que nos recomenda Miramês, né, um mentor espiritual Miramês, e que também nos recomenda Kardec no Livro dos Espíritos. Ou seja, a doutrina espírita está aqui para fazer luz sobre essas questões e tantas outras, conforme o evangelista João colocou lá, que Jesus falando que rogaria ao Pai que enviasse em seu nome um outro Consolador, porque ele é um Consolador entre nós, precisando se afastar em presença física, porque espiritualmente Jesus nunca se afastou. Ele disse: eu estarei sempre convosco e jamais vos deixarei sós, né? Então, ele roga ao Pai que envie em seu nome um outro Consolador, que é a doutrina espírita. Outra coisa também, às vezes a gente ouve assim: ah, você é espírita kardecista, você é espírita de mesa branca. Não existe espiritismo de mesa branca e não existe espírita kardecista. É simplesmente espírita ou espiritismo. Kardec tanto fez questão de mostrar que a doutrina não era doutrina kardecista, que ele colocou doutrina espírita ou doutrina dos espíritos, livro dos espíritos, né? Então o ensinamento vem através de Kardec, a quem nós devemos ter toda a gratidão, a quem nós devemos agradecer, que com aquela pleia de espíritos fez um trabalho maravilhoso de codificar essa doutrina para nos facilitar o entendimento e o estudo. Mas a origem da doutrina, do ensinamento, são os espíritos que vieram em nome de Jesus, sob o pedido dele a Deus, conforme ele mesmo diz, está lá no evangelista João. Então, é comum às vezes essas designações, mas é importante que a gente saiba disso para dizer, nós falávamos de mediunidade, vamos chegar aos médios e reunião mediúnica. E então é comum às vezes as pessoas nos perguntarem: ah, a reunião de vocês é de mesa branca? Até tem uma fala do Divaldo num seminário, quem quiser ver na internet sobre isso. Ele fala assim: não, pode ser preta, pode ser vermelha, independente, ou pode ser madeira como essa aqui, só madeira no seu tom, ter uma toalha branca ou amarela, ou sem toalha em cima, independente disso. O que é importante ali é o quê? É o ambiente psíquico, a vibração daqueles que a compõem, dos médios, portanto,
que devem ser como um feixe, está lá relatado por Kardec, como um feixe, que se eu pego um graveto sozinho, quebra, 2, 3, quebra, um feixe de gravetos eu não quebro, mostrando que nós temos que ser um conjunto harmônico em vibração, em pensamento, em oração. Porque de um grupo, por exemplo, de 8 trabalhadores mediúnicos, se um só médium estiver destonando do grupo, os espíritos têm o trabalho de ir lá criar algo como um cordão de isolamento em volta dele, para que a influência menos boa dele não atrapalhe o trabalho dos outros. Ou seja, ao invés de ajudar com a nossa presença, nós acabamos às vezes atrapalhando. Então daí a necessidade daqueles de nós que optarmos por ser um trabalhador nessa área, vigiemos os nossos pensamentos, que é o que o Cristo disse para certa casa de espírito, só com muita oração e jejum moral, né? Então a gente vê que em todos esses fatos relatados, nós vemos a comunicação entre esses dois mundos acontecendo, né? Então a mediunidade, ela está na origem dos povos, não foi criada pelo Espiritismo, foi cunhado esse nome, foi organizado esse estudo, mas ela sempre existiu. Nós vemos, por exemplo, Moisés foi um médium de efeito físico, um grande médium, né? Não só de efeito físico, como outras qualidades de médium, né? Aí algumas religiões, querendo combater a nossa crença em comunicar com os chamados mortos, que na verdade estão mais vivos que nós até, porque muitas vezes nós achamos que estamos vivos, mas estamos o espírito dormindo na carne, deixando a nossa reencarnação passar em vão e sem aproveitar a oportunidade. Eles não, estão vivos e muito vivos, né? Então esse chamado mundo espiritual está em constante comunicação conosco. E quando às vezes a gente diz mundo espiritual, pensa, isso é longe, lá em cima. Não, é aqui mesmo à nossa volta. O que difere um de outro é a vibração e o meio, né, que compõe. Os espíritos tomam, de acordo com o mundo que vive, da matéria dali, o essencial para cumprir o seu perispírito, para compor o seu perispírito e ali se manifestar. Então, muitas das vezes, por exemplo, a ciência está procurando vida em Marte, não encontrou porque pode estar procurando vida material como nós. E todos esses mundos, vários deles são habitados, ali está a pluralidade dos mundos habitados, e estão todos em intercâmbio, ou seja, nós compomos todos uma humanidade de filhos de Deus, e temos essa tarefa, conforme está lá no livro dos Espíritos, a necessidade da reencarnação como meio de trabalhar o nosso crescimento e evolução espiritual. E o médium, quando vem com esse dom, da mediunidade, ele vem com uma ferramenta que ele tem para poder trabalhar para o bem, ajudando assim, colaborando assim com a obra de Deus, conforme está no livro dos Espíritos, né? Dentro desse objetivo, em trabalhando a nossa evolução, nós colaboramos com a evolução da humanidade. E ao mesmo tempo, com essa ferramenta, trabalhando bem com ela, nós estamos sanando os nossos débitos passados com a justiça divina. E quem de nós não os tem, né? Tem aquela oração do Divaldo, quando ele vai terminar a palestra, né? Ele fala os nossos débitos tenebrosos de passado, nossos débitos tenebrosos de passados escabrosos, não é isso? Então quem de nós não os tem? Então nós temos da bondade e misericórdia de Deus essa ferramenta para colocar a serviço do bem. Como? Através das reuniões mediúnicas, utilizando a mediunidade como ferramenta e instrumento, prestar socorro a espírito conforme sermos sofredores, que muitas das vezes não estão conscientes que desencarnaram, prestar esclarecimento e, em alguns casos, a reunião de desobsessão, que é aquela em que um espírito busca se vingar de outro, né? E o está obsediando, prejudicando, como a gente vê nessas passagens. Nessa do menino, por exemplo, o pai diz para Jesus, o espírito lança-o, ora na terra, ora no fogo, ora na água, querendo matá-lo. Ou seja, aquele obsessor, aquele espírito estava com a vontade ferrenha
de matar aquele jovem, porque via nele ali um opositor, um ofensor de vida anterior. Logicamente que Jesus afasta, cura o menino, mas nós temos que entender que naquela época, não poderia colocar nos evangelhos, Jesus doutrinou o espírito, ninguém saberia o que é isso. Hoje nós sabemos que Jesus não simplesmente afastou o espírito, ou o que eles chamavam de os demônios, e os deixou à solta, porque todos são carentes da misericórdia de Deus. Então os espíritos falam que com Jesus, trabalhando com ele, havia uma pleiade enorme de espíritos. Então, logicamente, quando se afastava um desses espíritos, havia os outros espíritos socorristas que vinham para auxiliar esse espírito sofredor. Conforme nós podemos ver no livro, se não me engano, Instante da Vida, uma lição que se chama O Anjo Solitário, em que Jesus, naqueles instantes finais ali na cruz, vários espíritos vieram confraternizar com ele da sua missão cumprida com sucesso. E depois desce um espírito solitário que chega, cola o ouvido nos lábios de Jesus, Jesus balbucia água e ele continua descendo. Aí lá pergunta, onde foi esse espírito? Ele fora lá a pedido de Jesus para socorrer Judas, que estava naquela situação de tormento, etc. E infelizmente algumas religiões às vezes criticam Judas, ou crucificam, né? E não entendem o verdadeiro objetivo, a causa por que ele agira daquele jeito. Influenciado por espíritos inferiores, atendendo os seus anseios políticos de domínio, de poder, ele traçaram um plano de entregar Jesus. Humberto de Campos nos narra isso. E quando Jesus fosse preso, a multidão se revoltaria para libertar Jesus, eles aproveitariam para tomar o reinado e implantar o reino de Jesus aqui na terra, porque no entender dele e da maioria dos discípulos, Jesus iria implantar o reino dos céus aqui, um reino com Jesus no trono, e ele seria algo como um primeiro-ministro. Ou seja, ele cometeu uma falha, mas era um trabalhador de Jesus e ele o socorre. Então Jesus tem uma fala assim, meu Pai não quer a condenação do ímpio. O ímpio, naquela época, era considerado o pecador, aquele que era. Mas ele quer que o ímpio regenere. Ou seja, Deus não quer a condenação de nenhum dos seus filhos, de nenhum de nós, porque erramos. Mas quer que a gente se regenere e se torne ao caminho do bem. E aí, voltando mais uma vez à questão das reuniões mediúnicas. Uma das tarefas é essa, de socorrer e orientar esses espíritos sofredores para que se tornem ao bom caminho, né? Nós participamos de um grupo e já tem vindo várias recomendações. Falei assim, olha, é comum às vezes quando a gente vai orar, fulano foi assassinado, fulano foi atropelado, aí a gente vai rezar pela vítima, por aquele que desencarnou, vítima de um acidente ou de um homicídio ou qualquer coisa. E na maioria das vezes não lembramos do agressor, que também é filho de Deus, que também é uma ovelha do reino de Jesus, que ele falou que não se perderá. E aí entra o que? O que o próprio Jesus disse, orai pelos vossos inimigos, pelos que vos perseguem, que vos caluniam. Então eles têm solicitado também as nossas preces por esses infelizes, desgarrados, as ovelhas desgarradas do rebanho de Jesus, para que eles também possam tornar ao bom caminho. E entra aí mais uma das tarefas do médium, porque o médium, para exercer a sua mediunidade, que a gente chama mediunidade com Jesus, no serviço do bem, ele não precisa ser só na reunião mediúnica. Essa é uma das frentes de trabalho. Mas, por exemplo, o médium vidente, tem casos, uma vez nós atendemos aqui, numa conversa fraterna, uma pessoa, e ela falou assim, olha, eu fui numa igreja e o pastor me falou, tem um espírito ruim me acompanhando. A pessoa estava desesperada. Mas quem de nós não tem um espírito ruim próximo de nós? Mas para que ele nos atinja, eu tenho que abrir a mente. Eu fui criado no meio rural, meu pai sempre tinha um ditado. Naquela época se educava muito pelo ditado, pela frase pronta. Por que o cachorro entra dentro da igreja? Porque ele achou a porta aberta. Por que o espírito inferior me intui e me influi ao mal? Porque ele achou a minha mente aberta. Então nós estamos com portas abertas. Então cabe a nós fecharmos as portas.
Então essa é a recomendação de que a gente esteja vigilante e orando. Então a pessoa que, por exemplo, é médium vidente, encontra comigo na rua, começa a conversar, vê que é uma entidade inferior próxima de mim, ele não precisa falar, ô Braz, tem um espírito ruim atrás de você, será que eu vou entender o que é isso? Talvez não. Se a pessoa é um espírito e tem muito conhecimento, até entende. Mas se não é, vai apavorar. Então o que cabe a pessoa fazer? Fazer uma oração por mim, fazer uma oração por essa entidade, mentalmente conversa com ele. Então o médium que tem conhecimento, ele tem essa clareza, essa tranquilidade de falar, ô meu irmão, se afasta, busca seu caminho, prossegue. Às vezes até o espírito fala, não, mas ele me prejudicou, eu quero me vingar. Olha, a vingança não cabe a ninguém, lembre de Deus, perdoa, ama, etc e tal. Ou seja, nós estamos orientando, fazendo o trabalho de médium, ali no diálogo com a pessoa na nossa frente, sem que a pessoa perceba, mentalmente, com um olhar de compaixão, com um olhar de bondade, com um olhar de ternura, fazendo a nossa tarefa de amar o semelhante. Então a gente vê que esse dom, essa capacidade de se comunicar, ela vem para nós como instrumento de trabalho. Nós abordamos o caso da proibição de Moisés de se falar com os mortos. Alguém pode às vezes nos abordar e falar isso. Como que nós vamos responder a isso? Primeiro, a doutrina espírita nos ensina que nos trabalhos de Moisés, nas chamadas leis de Moisés, nós temos dois tipos de lei. A lei divina, que está nos 10 mandamentos, que Moisés, como primeiro revelador de Deus, trouxe. Essa é uma lei divina, é de todos os tempos. E a lei civil, que Moisés era um legislador. Como hoje nós temos Congresso, Senado, criando leis que nós temos que obedecer, Moisés criou leis para disciplinar o seu povo. Ele houvera recebido um povo que estava vindo do cativeiro, com diversas crenças, o costume de buscar as consultas aos espíritos. Na época eram os pitons e pitodisas, né? E os oráculos, como hoje tem os médicos que fazem, traga seu amor de volta, e muitos de nós às vezes, né, sem criticar ninguém, às vezes ainda acreditamos nisso e tal. Então esse povo tinha esse costume, Moisés queria cortar esse costume no povo. Então colocou uma lei rígida sobre isso, e colocou como se fosse lei de Deus. Mas ora, se essa lei estivesse de pé, consequentemente todo aquele conjunto de leis que está lá no Levítico e no Deuteronômio, os 2 livros de leis da época, teriam que estar de vigor também. Porque não há nenhum decreto depois disso que fala, olha, essa lei está revogada e essa não. Então, se a proibição de se comunicar com os mortos ainda estivesse de pé, todas as outras estariam. Por exemplo, vocês mulheres, a mulher quando menstruada é considerada impura por 7 dias. Se ela sentasse na cadeira, eu não poderia sentar, que eu ficaria impuro. Como é que eu chegaria no restaurante e ia pedir para o dono, olha, você tem um atestado que a sua cozinheira não está menstruada para eu poder me alimentar? Esses costumes não podem estar em vigor hoje, 4.000 anos depois, e muitos outros. Então, quando a gente vê Jesus conversando, dialogando com os espíritos, orientando-os e afastando, e recomendando aos seus discípulos que fizessem o mesmo, e mais, nos dizendo que tudo o que eu faço, vós podeis fazer, e muito mais, Jesus está atestando, olha, se eu comunico com os espíritos e os afasto para curar as pessoas, vocês também podem fazer. Mais um episódio que nós podemos buscar para fortalecer essa ideia. A reunião mediúnica no Tabor. O Richard Simonetti, que faleceu há pouco tempo, ele era escritor, pesquisador espírita e palestrante espírita. Então ele chama esse episódio de reunião mediúnica no Tabor. Jesus toma consigo Pedro, Tiago e João e se dirige ao Monte Tabor. Por que não levou todos os 12? Esses eram os médios que tinham as características que ele precisava para aquele evento, onde ele se transfigura, se eleva do chão, todo nimbado de luz, e ele tem ao seu lado Moisés e Elias, conversando com ambos. E a realidade era tanta que Pedro pergunta, Senhor, queres que façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias? Porque eles entendiam que eles estavam tão reais em figura ali, que eles iriam continuar com eles ali na terra.
Agora, se Jesus estava comunicando com Moisés e Elias que para o pensamento mundano estavam mortos, ele estava comunicando com 2 mortos. Então Jesus, que é dado como o Espírito mais perfeito que pisou a terra, seria um contraventor da lei de Moisés? Para nós questionarmos. Isso é a lógica, é a razão, quando a doutrina espírita nos ensina a fé raciocinada. E mais, Moisés, que criou a lei, estava ali conversando com Jesus. Ele era contraventor da sua própria lei. Nós vimos que essa lei não está mais de pé. Ela foi uma lei civil de Moisés para aquele contexto, para aquela ocasião, que Jesus automaticamente nesse ato aboliu, pois ele estava ali conversando com o próprio Moisés e com Elias, né? Então a gente vê que, com clareza, buscando os estudos através da doutrina espírita, a gente vai se libertando desses tabus, dessas falsas ideias, preconceitos, conforme o próprio evangelista João disse, que o Consolador prometido iria relembrar o que foi dito por Jesus, porque isso seria esquecido ou alterado ao longo do tempo, e acrescentar novos ensinamentos que naquela época não poderiam ser ditos, porque nós não entenderíamos. Isso que nós estamos falando hoje, que às vezes nos parece difícil de aceitar. Imaginemos há 2000 anos atrás, com o padrão de conhecimento moral da humanidade, talvez alguns de nós estivéssemos ali naquele momento, com certeza. Nós teríamos mais dificuldade. Por exemplo, né, quando ele vai conversar com Nicodemos, um doutor da lei, ele deveria ter conhecimento da lei, ele não consegue entender quando Jesus quer falar da reencarnação, o espírito voltar em outro corpo de carne. Ele fala: se vós não entendeis quando vos falo das coisas do mundo material, da terra, quanto mais se vos falar das espirituais. Ou seja, o nascer em outro corpo de carne, vindo do ventre da mãe, era coisa da terra. Nascer da água e do espírito. Nascer do espírito é o espírito que volta para reencarnar em outro corpo, conforme falamos dentro da vida única do espírito. Então, esse Consolador prometido, que é a doutrina espírita, aí está para nos trazer esse esclarecimento, para nos orientar, nos conduzir na nossa tarefa de aprendizado e de crescimento espiritual. Finalizando, é comum também que pessoas nos procurem na casa espírita e assim: olha, eu estou tendo visão, estou vendo espírito, estou sonhando com pessoas que morreram. Então, se alguém estiver passando por essa situação, ou souber de alguém que está, orientem para procurar uma casa espírita séria, que tem, por exemplo, aqui nós temos grupo de pessoas para conversa fraterna, para orientar. Ah, me disseram que eu tenho mediunidade e que eu tenho que trabalhar numa reunião mediúnica. E não é o caso, porque muitas das vezes, uma doença, um problema que a gente tem, por exemplo, uma crise financeira, um problema sério de saúde, ou um abalo psicológico, podem afetar a nossa sensibilidade e esses fenômenos começarem a acontecer. E muitos foram os casos que chegaram a ter que ir com essa ideia: eu sou médium, estou tendo visão. Depois de passar, qual que é o caminho nesse caso? Passar com um tratamento fluidoterápico. O que é isso? A pessoa vem para uma conversa fraterna, ela é orientada pelos trabalhadores da casa a passar a vir assistir palestras. Por que assistir palestra? O recado de Kardec: espíritas, instruí-vos. Através da instrução, nós vamos adquirindo conhecimento que vão nos libertando dessas falsas crendices, certo? E espíritas, amai-vos. Então, estando participando da palestra, nós estamos nos esclarecendo, os espíritos que nos acompanham estão sendo esclarecidos e socorridos aqui, então nós estamos sendo instrumento de ajuda, e também através dos passes e a água fluida, nós recebemos as energias e os fluidos terápicos necessários para que passemos por aquela fase. E depois de passar por esse tratamento fluido terápico, se persistirem os sintomas, o que está mostrando que a pessoa tem mediunidade, aí passamos a frequentar os estudos da casa, os estudos, os grupos de estudo, o estudo mediúnico. Nós vamos analisar, ler o livro dos médiuns, livro dos espíritos, para buscar os conhecimentos que vão nos capacitar
para depois trabalhar numa reunião mediúnica ou prestar socorro, conforme já dissemos, nas diversas etapas que nós podemos trabalhar. Né? Então, por exemplo, nenhum de nós aceitaria fazer uma cirurgia com o médico e falar assim: olha, eu sou médico, mas não sou cirurgião, sou só clínico, e eu preciso fazer uma cirurgia no cérebro, no coração. Ô doutor, não, então vou procurar um especialista, alguém que tem experiência. Mesma forma, para que nós sejamos um médico que possa trabalhar a serviço de Jesus, precisamos estar preparados e buscar o conhecimento adequado. Ok, gente? Desculpe, passamos um pouco do momento. Espero que tenha esclarecido alguma dúvida que ficar. Os trabalhadores da casa estão à disposição aqui para nos esclarecer, para orientar. Fiquemos com Deus, que Jesus nos abençoe e continue nos iluminando na nossa jornada. Que assim seja.